Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando $108.400, com uma queda de cerca de 4,2% nas últimas 24 horas. Queda essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, segundo maior criptoativo, está caindo 6% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante em $4.290. A gente vê que XRP está caindo mais de 6,3%, Solana está caindo mais de 3,5%, Chainlink está caindo mais de 8,6%, Cardano caindo mais de 5%. Enfim, o mercado cripto todo está no vermelho, mas isso não está sendo uma exclusividade do mercado de criptomoedas. Se a gente olhar o mercado de ação, o mercado de estoque dos Estados Unidos, a gente vai ver que também está operando no vermelho. Nesse instante, o mercado está aberto já há cerca de 1h30 no momento de gravação desse episódio, e o S&P 500 está operando em queda de 0,75%, a Nasdaq em queda de 1,22% e a Dow Jones em queda de 0,43%. Esses valores podem parecer pequenos para a gente, que é do mercado cripto, mas para o mercado acionário, para o mercado de estoque, a Nasdaq em queda de 1,2% é uma queda considerável. Inclusive, se a gente olhar o próprio índice S&P 500, a gente vai ver que tem ali uma Nvidia caindo mais de 3%, uma Meta caindo mais de 1,5%, a Amazon caindo também mais de 1%, a Tesla caindo mais de 2%. Então a gente vê que o mercado de ação também está sofrendo pelo mesmo fator macroeconômico que cripto está sofrendo ao longo do dia de hoje. E que fator é esse? No dia de hoje, pela manhã, a gente teve o PCE e o Core PCE divulgado pelo Fed, divulgado pelos Estados Unidos. E o que é o PCE? É o índice de preço ao consumidor. É o índice de inflação que é justamente o preferido pelo Fed para fazer o cálculo de redução da taxa de juros ou não. E no dia de hoje foi divulgado que o PCE total, ou seja, não estou falando do Core, estou falando do PCE total, subiu 0,2% nesse mês de julho, em desaceleração ao ritmo de junho, que tinha sido 0,3%. Em contrapartida, o Core, que é o que desconsidera alimentos e energia, subiu 0,3%, que é igual à alta do mês de junho. De qualquer forma, ambas as métricas foram dentro do esperado, mas no Core PCE tem um índice, tem um ponto em específico, tem um fator em específico. O acumulado do ano agora tem 2,9%, enquanto o acumulado no mês passado estava em 2,8%. E isso fez, esse fato fez com que o mercado mantivesse inalterado a expectativa de corte da taxa de juros pelo Fed na reunião de setembro, na reunião do próximo mês. De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME, a chance subiu de 85,2% para 87,2%, mas esse percentual é uma variação que é estatisticamente não relevante, então manteve inalterada a expectativa na corte da taxa de juros. E naturalmente, só pelo fato de ter permanecido inalterada essa expectativa é o que está levando o mercado de renda variável a essa leve correção. Então não é nada muito fora do esperado, tendo por base justamente esse resultado do PCE. Ao longo do dia de ontem, a gente teve bons fatores para o mercado cripto. A gente teve inflow tanto no ETF de BTC Spot quanto no ETF de Ether Spot. O ETF de Bitcoin, inclusive, teve a maior entrada dessa semana, no dia de ontem. Foi um inflow de 1.953 Bitcoin, liderados não pelo da BlackRock, mas pelo da ARK, junto com a 21 Shares, que é o sexto maior ETF do mercado, que teve uma entrada ali de 711 BTC. E isso já foi bastante simbólico, afinal de contas, foi o maior inflow dessa semana. Eu tenho dúvida o que vai acontecer nesses ETFs ao longo do dia de hoje, justamente por causa de toda essa instabilidade, de toda essa volatilidade que a divulgação dos dados da economia americana trouxeram. Já os ETFs de Ether Spot do mercado americano também tiveram inflow no dia de ontem, foi um inflow menor do que nos dias anteriores, um inflow de $39 milhões aproximadamente, mas ainda assim inflow sexto dia consecutivo de entrada, o que é algo extremamente relevante para esse produto. Além disso, a gente vê que as empresas de tesouraria de ETH estão aproveitando para comprar na baixa. A Bitmain anunciou no dia de ontem, por exemplo, a aquisição de mais de 78 mil unidades de ETH. Com isso, nesse instante, ele já possui mais de 1,8 milhão, que está avaliado em aproximadamente 7,7 bilhões de dólares na cotação desse instante. De qualquer maneira, a gente consegue ver que essa queda no mercado cripto
também está sendo causada por outros fatores. Na manhã do dia de hoje, a Binance teve um problema na sua plataforma de futuros. A Binance Futures saiu do ar quando tinha 15 bilhões de dólares em contrato de opções de BTC e ETH para expirar. Voltou para o ar pouco tempo depois, a plataforma voltou, mas de qualquer forma isso ajudou a trazer instabilidade para o mercado de uma forma geral. Além disso, a gente também está vendo a venda de mineradores. Mineradores de Bitcoin venderam 485 milhões de dólares. Isso foi entre a noite de ontem e o dia de hoje. O Bitcoin estava lutando ali para se segurar na faixa dos 112 mil e acabou não conseguindo se segurar justamente nessa faixa por causa de toda a conjuntura macroeconômica. Então essa venda dos mineradores acabou sendo mais um fator. Ontem a gente teve a recuperação dos 112 mil, o Bitcoin lutou para voltar para os 113, eu até cheguei a falar aqui no Giro Bitcoin que era uma marca importante para o Bitcoin tentar se segurar para a gente não ter uma correção maior, só que por causa de todos os fatores, tanto de cripto como por exemplo os mineradores vendendo bastante em taxas recordes, quanto os fatores macroeconômicos estão causando essa queda. E inclusive nesse momento, o mercado ele está levemente pessimista. O mercado no curto prazo está levemente bearish, que eles chamam, né? Que é acreditando que a gente pode ter sim maiores correções nos próximos dias. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia agora aqui do Brasil, que é o nosso pessimismo nacional agora. Eu não estou nem falando do mercado cripto, é simplesmente o nosso pessimismo nacional. Em audiência pública da Comissão Mista da Medida Provisória 1303 de 2025, que aconteceu na última quarta-feira, dia 27, representantes do mercado cripto e parlamentares debateram os impactos da proposta na tributação de ativos virtuais no Brasil. Vale ressaltar que pro ano que vem, muito provavelmente a gente vai ter o fim daquela isenção de ganho de capital de até 35 mil. Hoje a gente consegue vender cripto, por exemplo, até 35 mil reais por mês, a gente consegue transacionar até 35 mil reais por mês sem pagar ganho de capital em cima disso. E essa isenção vai acabar. Agora, qualquer ganho de capital vai ter uma alíquota única de 17,5%. E o que o setor está falando justamente para o governo é o seguinte, abre aspas, a medida provisória desconsidera o funcionamento deste mercado. Se o foco é tributar os super ricos, estamos indo na contramão. Hoje temos alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Mas a medida provisória propõe unificar a alíquota em 17,5%. Assim, quem está no topo pagará menos, enquanto quem está na base perde a isenção e pagará mais. Isso é uma argumentação bastante válida, na minha opinião, porque a gente vai acabar diminuindo a tributação de quem negocia muito e quem negocia valores abaixo de 35 mil, por exemplo, que consegue ter algum ganho de capital abaixo de 35 mil, agora vai ter que pagar uma alíquota de 17,5%, enquanto hoje é zero. Mas, de qualquer forma, apesar de ser uma argumentação justa, a gente sabe que é capaz, então, do governo falar, você tem razão, vamos, então, unificar em 22,5%. A gente sabe que o governo precisa arrecadar cada vez mais, a gente sabe que está faltando para pagar gastos públicos que estão cada vez mais crescentes, ainda mais que ano que vem, ano de eleição, então a gente deve ver a torneira abrindo cada vez mais. Então, muita cautela com o que você está negociando em cripto e provavelmente a gente vai perder essa isenção já ali no início do ano que vem, essa isenção de 35 mil reais por mês. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana, essa semana de altos e baixos. Estamos fechando aqui o episódio com o Bitcoin valendo cerca de 108.300 dólares. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelos seus comentários que a gente tem recebido nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, enviado mensagem pelo Twitter, pelo Instagram. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixem o seu like se vocês estiverem vendo a gente pelo YouTube, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, está escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir o podcast, deixa a sua avaliação, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da segunda-feira, na semana que vem. Valeu!